fala um pouco pra gente dos bordões. Qual o primeiro bordão que você lembra que realmente pegou? E conta pra gente a história aí de como surgiu esse bordão, Joãozinho, bailarino da toca. Porque o Joãozinho era um tipo bailarino, né? Ou então o bailarino da toca, ou o João Travolta. Porque era a época do João Travolta, que começou no cinema, mais como bailarino do que como ator. Ele fazia o filme, mas dançava maravilhosamente bem. Eu sou afeto desse tipo de dança, né? Gosto demais de ver essas danças de rock and roll. Você dança também? Não danço, mas já dancei mambo quando era mais novo. Mambo eu gostava demais. Mas então, na época, o João Travolta era o grande astro do cinema, do baile, grande bailarino, e o Joãozinho também era o grande astro do Cruzeiro na época. Então eu chamava de o bailarino João Travolta, Joãozinho Travolta, né? Travoltinha, que foi o filho dele. Assim foi assim, a gente... E aí pegou? Pegou muita coisa, pegou. E o Joãozinho até hoje, em 2014 estivemos com o Joãozinho lá, ele agradece até hoje, me abraça, me idolatra. Falei, não, João, você que nos deu essa oportunidade de chamá-lo desse nome, né? Então, e outros, como o Alex, o Talento Azul, né? Isso aí realmente pegou, porque em 2003 né? Ele foi o Talento Azul, né? Exatamente. Ele foi, talvez tenha sido ele, o treinador do Cruzeiro, o Wanderlei, tenha sido praticamente quase que 70% daquele título, né? Pelo que ele jogou. Com futebol, que cantador, paternizou com o torcedor, aquele timaço que o Cruzeiro fez, da tríplice coroa. Você dava gosto você ir ao Mineirão e ver aquele time do Cruzeiro. Jogar. Então, também pegou muito. Mosquitinho Azul, o Ricardinho, que até hoje agradece, fica muito feliz. O Abelardo, Abelardo era o grande ídolo do passado, não o vi jogar, mas falava-se muito. No Abelardo era chamada Flecha Azul. Então, eu passei a chamar o Marcelo Ramos de Flecha Azul. Por causa do Abelardo, né? Reviver o Abelardo nos pés do Marcelo. Recentemente tivemos o Marcelo Moreno, Flecheiro, né? Rei Charles, foi bacana também, o Charles que jogou pela... Né? Bahia também, Rei Charles, pé direita, penetrou, perigo, invadiu, driblou primeiro, driblou segundo, lançou, agora na direita, penetrou, é perigo, é gol! É sensacional. É o Charles, né? Charles, Rei Charles. Sensacional. Rei Charles. Então, e outros, né, grandes... que passaram pelo Cruzeiro aí. Sorinha, o Pássaro Azul. Sorinha era o Pássaro Azul. O Demolidor Azul, entendi tudo. Tinha tudo, né? Paredão, que é o Fábio, tem um monte de... E assim foi, né? Hoje eu maneirei um pouquinho, porque o jogador chega hoje, por exemplo, no Cruzeiro, joga um ano e vai embora, né? Então já perde. Identificação, né? Identificação, né? Por exemplo, o Príncipe, que era o Dirceu Lopes, sempre o Príncipe, né? O Príncipe da Bola, sempre jogou muitos anos no Cruzeiro, né? Assim foi por muitos anos, né? Então, é bacana, isso aí, o pessoal guarda isso aí, né, com carinho. Fica né? na memória, Fica né? na memória, realmente. Ó, Arthur, e conta pra gente aí, gente que acompanha o Alberto aí há tantos anos aí, vê que quando o Cruzeiro não tá bem, ele vai ficando meio nervoso ali, vem o terrível. Eu tenho a lembrança de infância de estar escutando o jogo do Cruzeiro no rádio, ele falar, terrível noite, Macalé, que foi um grande jogador, mas que naquela partida não deveria estar bem. Dentro desse terrível, conta pra gente alguma coisa. Porque o sangue do Alberto é azul, né? Então ele tem, assim, por essa identificação, pelo amor, pela paixão que ele tem pelo Cruzeiro, por mais que você seja profissional, acaba tendo um envolvimento sentimental, sabe? De pura paixão como torcedor. Por isso que o Alberto, ele representa muito o torcedor. Por isso que ele é um ídolo do Cruzeiro. Às vezes o que o torcedor quer falar, já escapou o palavrão dele em jornada e tudo mais, aquele negócio tudo. Mas é que ele vive aquilo, ele não está fazendo tipo, ele não é um personagem. É ele mesmo. O símbolo ali do profissional, também do torcedor ao mesmo tempo, do profissional e do torcedor. Então, quando eu tinha uma imagem do Alberto, no tempo eu estava em Manhuaçu, até comentei isso com ele, quando eu ouvi a narração dele, aí tinha um amigo meu que chegava e falava assim, gente, a equipe da Itatiaia, a equipe do Alberto lá é agressiva, né? Aí ele contava como é que ele imaginava a transmissão. Eu não conhecia o Alberto, aparentemente, né? Não conhecia o Oswaldo e tal.
Porque a gente fazia muito futebol do Rio de Janeiro, aqui tem Manhuaçu, Zona da Mata, proximidade também, né, com o Rio de Janeiro. Ia transmitir mais Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo e por aí. Então eu conhecia pouco a imprensa de Belo Horizonte. A gente imaginava aquela cabine antiga do Mineirão, que era de, como é que é o nome daquilo? Alumínio, ferro? Não, tinha um acrílico, tinha um acrílico. Eu imaginava que o Roberto Abras, quando tinha Cruzeiro e Atlético, o Roberto estava narrando, e tinha o Mário Tilico no tempo, e o Roberto fazendo a lateral, a gente imaginava o seguinte, que o Roberto chegava com um pacote cheio de pedra para fazer a lateral, o Roberto narrando, e do lado dele, o Oswaldo Faria, olha aí, meu chefe, o seu consentimento. Ele com a roupa de astronauta, e o Roberto nervoso, domina Mário Tilico, vai tocando para a direita, toca, pá, e aquilo batia na lata assim, o Oswaldo balançava, aí quando ele passava, Mário Tilico pela linha de fundo, aí o Roberto lá pegava, naquilo que o Mário Tilico preparou, o arremate e o chute pela linha de fundo. Aí ele ia lá, pegava uma pedra no pacote, e falava, informando, Telhas Precom, pá! Aí o Roberto já subia, sobe aí, Oswaldo, sobe a vida aí da cabeça. Batia ali, sabe? Era o sentido de o que o rádio faz, o cidadão, olha o que o rádio faz. Aí eu fiquei com aquilo na mente. O dia que eu conheci o Alberto Rodrigues, eu imaginei que ia conhecer um cara fortão, um cara sistemático, aquele negócio todo. Aí essa dama, essa peça aí, com essa educação que lhe é peculiar, né? Aqui, durante todos esses anos, Alberto, que você está aí acompanhando o Cruzeiro, qual jogador você poderia dizer que, na sua opinião, é o maior ídolo da história do Cruzeiro? Que eu, como torcedor também, como jornalista, eu sempre faço uma análise que muitos clubes é fácil você dizer qual é o maior ídolo. Zico no Flamengo, Dinamite no Vasco, Reinaldo no Atlético Mineiro. E no Cruzeiro a gente faz essa pergunta para o torcedor e fica aquela dúvida, uns falam de seu, outros falam Fábio, outros falam Alex. Eu, minha opinião particular, acredito que o Tostão é o maior ídolo da história do Cruzeiro e deveria ser incontestado no Cruzeiro, igual o Zico é incontestado no Flamengo. O que você pensa disso? É um pouco diferente, porque eu acho que o grande ídolo da torcida do Cruzeiro, toda a torcida de todos os tempos, é o Dirceu Lopes. É o Dirceu Lopes. Pelo seu grande futebol, pela sua humildade, né, pelo caráter que ele tem, né, um cara que é amigo de todo mundo, não tem máscara, não tem nada, e jogou uma bola realmente extraordinária. Foi um injustiçado também. Injustiçado pela seleção brasileira, aquela coisa toda. Para mim, ele é o maior ídolo por várias características. Agora, para mim, eu também acho que ele é o maior ídolo da torcida do Cruzeiro. Eu também acho. Mas o maior jogador que eu vi jogar no Cruzeiro até hoje chama-se Tostão. Pela sua inteligência, é um jogador realmente de uma inteligência extraordinária. Ele tinha uma visão panorâmica de todo o campo. Ele pegava uma bola, ele levantava a cabeça e sabia onde que jogava a bola. Jogador de meio campo fez 245 gols, é muita coisa. Exatamente, meio de campo, exatamente o que você está falando, mais ou menos um Messi. Eu comparo. Os caras podem até me xingar, pode xingar à vontade. Eu comparo que o futebol do Messi é praticamente o mesmo futebol do Tostão. Com aquela canhotinha, o Messi com aquela canhotinha, marcava poucos gols de cabeça, mas marcava. E de uma visão extraordinária como tem o Messi, né? Um jogador que... Visão ampla, né? É ampla, o campo é dele e tudo, como o Tostão foi. A falta de sorte do Tostão foi ter contundido o olho, que o deixou praticamente com uma visão... Você narrou esse jogo? Comprometida, né? Foi contra o Corinthians, né? Eu não tenho certeza. Não, devo ter narrado. Tem alguma lembrança, assim, dessa época, do Tostão ter machucado o olho, alguma coisa assim? Lembro. Ele machucou, foi uma condição seríssima, que inclusive teve que ir até para os Estados Unidos fazer a cirurgia, né? O nosso saudoso Luiz Carlos Alves, que até o acompanhou naquela época, né? Você me contou essa história onde ele passou pela cirurgia, acho que foi em Houston, né? Houston. Estivemos lá em 2014. Dr. Abdala, né? Que foi acho que o Dr. Abdala que foi o médico. Então, por isso que ele deixou o futebol mais cedo. Mas mesmo com o olho, com a visão um pouco deturpada, ele foi um dos grandes jogadores da Copa do Mundo. E mesmo depois disso, ele ainda foi artilheiro e campeão lá no Vasco. Campeão pelo Vasco. E depois acabou, quer dizer, ele já não tinha mais aquela vontade. Ele era um cara que queria estudar, foi médico, professor de medicina, aquela coisa toda, um grande cronista, né? Uma coisa inteligente. Mas é um cara que
Ele não é como o Dirceu, que é popular, que é chamado por muita gente para ir. O Tostão, você faz um convite para ele para um programa, dificilmente ele aceita. Dificilmente ele aceita. Eu encontro muito com o Tostão ali na Savassi, ele andando ali, mexo com ele, nós estamos conversando rapidamente, mas acabou. Né? É um cara que, um tanto quanto... Ele é avesso à imprensa, tanto quando ele foi homenageado na Toca, na calçada lá da Fama na Toca, ele falou, mas sem imprensa. É, exatamente. Eu não sei porquê. E ele fez parte da imprensa já há muito tempo. Trabalhou Foi uma grande inspiração para mim, o Tostão na época do Cartão Verde, quem não lembra. Então, falava, um bom comentarista. O Oswaldo, o Emanuel tem essa grande tristeza, que a grande vontade dele era ter chamado o Tostão para ser comentarista na Rádio Itatiaia, e o Tostão nunca aceitou. Quer dizer, o Tostão tem um valor muito grande para a Rádio Itatiaia e vice-versa, mas não quis ser comentarista. Então, para mim, ele foi um grande jogador. Para mim, depois do Pelé, foi o Tostão o maior jogador que eu vi jogar no Brasil. E aí você acredita por Agora, ele... o ídolo realmente é o Dirceu Lopes por todas as suas características. Entendi, porque aí você acredita que por ele não ser assim tão popular, não estar próximo da torcida, não estar próximo do clube, ele perdeu isso. Cada um tem um jeito de viver, né? de ser, né? Ele quis. Assim, é um cara inteligente, quando abandonou o futebol, ele foi estudar, tornou-se médico, um bom médico, professor da universidade já aposentado. Quer dizer, é um cara que já fez a vida dele, né? Fora do futebol também.